Olá para você ligado na TV Unifev, começa agora o programa Meio de Campo, o ponto de encontro do esporte votuporanguense. Programa gravado, o estúdio é nossa casa, né? Nesse período de quarentena, todo mundo se adaptando e a gente também, mas sem deixar de levar até você informações legais sobre esporte. E a gente aproveita também que o Clube Atlético Votuporanguense comemora 10 anos, né? Uma década de história, e está aproveitando para levar até você que acompanha a TV Unifev momentos importantes com personagens, jogadores, técnicos, enfim, pessoas que fazem parte dessa história vitoriosa do CAV. E na nossa sequência de entrevistas, quem está com a gente hoje é o William Baiano, meio atacante, ele que levantou o caneco, viu? Ele que ergueu a taça de campeão paulista da segunda divisão, a primeira grande conquista do Clube Atlético Votuporanguense. Depois veio Copa Paulista, veio acesso para a Série A3, mas tudo começou com certeza com esse grupo que o William Baiano fez parte, foi um dos líderes desse elenco. William, bem-vindo ao programa Meio de Campo, você está em São Paulo, né? E falando com a gente via essa tecnologia da internet, a gente vai matar um pouco da saudade de Votuporanga e do nosso Clube Atlético Votuporanguense. Obrigado por participar do nosso programa. Boa tarde, né? Boa tarde, Oceano. É sempre um prazer conversar com pessoas referente a Votuporanga, porque é uma cidade que eu tenho um carinho enorme pela cidade, pelo time, pela torcida, né? Então é sempre um prazer e conversar sobre o Clube Atlético Votuporanguense, então, é sempre emocionante. É isso aí, e tem muita história para contar. William, mas antes da gente mergulhar na nostalgia, como é que está a vida? Como é que está a tua atividade? No momento você disse que está em São Paulo, mas como é que está? Tá ainda vivendo do futebol? Como é que está o que acontece atualmente com o William Baiano? Hoje eu moro em São Paulo, né? Na zona leste de São Paulo, Vila Carrão. Trabalho numa empresa de agenciamento de carreiras de jogadores de futebol e um clube chamado Aster Brasil, que é no Espírito Santo, né? Que disputa lá as categorias sub-15 e sub-17. E o ano que vem nós vamos entrar com 20 profissional. Então eu sou o gerente da captação dessas duas empresas, da Stage Sport e do Aster Brasil. Tá de olho em novos talentos, então, né, William? Sim, com certeza. A gente está sempre observando, está sempre acompanhando os novos talentos que estão surgindo aí. Willy, fala pra gente, você tem contato ainda com os jogadores que fizeram parte do grupo de 2012? Você que também atuou na Votuporanguense em 2013? Como é que é? Tem alguma convivência com algum atleta? Eu tenho bastante contato. A gente tem até um grupo nosso daquele ano lá, onde a gente se fala bastante, praticamente toda hora que o grupo não para, é muita resenha. Então tá todo mundo lá, tá o China, tá o Andrezinho, tá o Alex, tá o Marcinho, tá todo mundo. Então a resenha flui sempre. Tá certo. O William, ele chegou na Votuporanguense. Aliás, o time de 2012, já falei isso aqui o dia que a gente bateu um papo com o técnico China, William, foi meio que uma seleção de jogadores que foram destaque na edição de 2011. E jogadores que deram muito trabalho jogando contra a Votuporanguense. O exemplo, a gente lembra bem, o torcedor do CAV lembra bem, por exemplo, o Leandrinho. Leandrinho que jogou na Votuporanguense porque no ano anterior praticamente destruiu o time do CAV jogando no antigo estádio Plínio Marim pelo Marília, se eu não me engano. E teu caso também é bem parecido. Você, na edição de 2011 do Campeonato Paulista da Segunda Divisão, se eu não me engano, você jogou pela primeira camisa, é isso? Isso, E depois, correto. antes de vir para Votuporanguense, você estava no 15 de Jaú, se eu não me engano, e veio para o CAV como um dos atletas mais experientes, né? O campeonato que tem aquela peculiaridade de dar preferência para atletas mais novos e apenas um número seleto de jogadores acima da idade de, se não me engano, 23 anos, né? Isso. Naquela época poderiam escrever 5 jogadores acima de 23 anos. E eu era um deles. E esse Então, time da Votuporanguense, você concorda comigo aí que foi feito mesmo meio que uma peneira, uma seletiva de quem foi melhor
no ano anterior, era um elenco muito forte. Concordo com você plenamente. Tinha alguns jogadores que foram destaques em outros clubes, né? E jogou contra o Votuporanga. E aí, mas o China foi muito feliz, o Magalhães, Mineiro, o pessoal da diretoria, foi muito feliz na época de ter conseguido juntar todos esses jogadores que se destacaram em outros clubes, e todos juntos deram liga, e a gente conseguiu o acesso e o título, que foi importantíssimo para o clube, né? Eu lembro dessa sua chegada na Votuporanguense, você chegou no treinamento até junto com o Kellis, né? Kellis, zagueiro, outro jogador experiente, e foi para o treino já, enfim. Qual que é a tua lembrança principal assim desse período de início de campeonato, da tua chegada aqui a Votuporanga? O que você achou da cidade e até do início do campeonato, a torcida também, William? Eu vou te confessar que eu estava muito ansioso para mim chegar em Votuporanga, porque eu não saberia como que ia ser recebido, né? Porque, como a gente disse na edição do campeonato de 2011, eu tinha jogado contra o clube, tinha feito duas partidas muito boas contra o clube, fiz gols. Pegados. A torcida lembra desses jogos. Os jogos contra o Primeira Camisa foram muito pegados, muito disputados e foram complicados para os dois times, né? Isso. Então, eu até naquela época, o torcedor me xingando quando eu jogava pela Primeira Camisa, então eu tava meio cabreiro como que eu iria chegar lá. Mas, pô, foi tudo maravilhoso. Quando eu cheguei, as pessoas, os torcedores me receberam super bem. Então, o Magalhães, o China também, o Mineiro, o pessoal da Cabo Walter, que era um cara importantíssimo naquela época pro time. Então, foi bacana, eu já cheguei, já fui treinar, então fui bem recebido, foi show de bola, superou todas as expectativas que eu tinha. Naturalmente, aliás, o time tinha vários jogadores que com espírito de liderança, né? A gente lembra bem assim, vários jogadores com personalidade. O Alex, mesmo que apesar de ter machucado, foi um jogador que em campo mostrou uma força muito grande. O Kellis, que comentei também, um jogador experiente, mas você, dentro desse grupo, foi o escolhido para ser o capitão. Primeiro falar dessa parte, né, de ser o capitão desse time, e também que você respondesse até na sequência sobre a questão de, mesmo tendo toda essa moral, essa bagagem, essa experiência de muitos clubes que você jogou, em alguns momentos ter a humildade de aceitar uma questão do banco também, porque tinha esse limite de atletas acima da idade, a regra, né, desse campeonato. Sim, mas o fato da faixa de capitão foi um negócio até inusitado, porque a gente foi fazer um jogo contra o Jabuticabal, eu acho, se eu não me engano, e na época o capitão era até o Kellis. Então, eu nunca fiz questão de ser capitão. Eu acho que o jogador, por estar dentro de campo representando o clube que ele defende, ele tem que ser liderança o tempo todo, ele tem que orientar, tem que ser importante de qualquer jeito, de qualquer forma para o clube. Então, eu nunca me prendi nessa fase de ser capitão. E aí, quando a gente voltou desse jogo, o China me chamou e falou: ó, você vai ser o capitão do time. Eu falei: pô, professor, normalmente o capitão é o cara que dá exemplo, é o cara. E eu acho que eu não sou esse cara para estar. Eu gosto muito de brincar, não sei se os caras vão levar a sério e tal. Aí, não, essa brincadeira sua, esse jeito de ser espontâneo, que você vai ganhar a confiança dos jogadores. E assim aconteceu. Eu recebi essa tarefa de ser capitão do CAV, e foi show de bola. Eu acho que de todas as partidas que a gente fez, conseguir liderar o grupo e somar com os jogadores. E do fato de mesmo ter passado em outros clubes, de ter sido campeão também em outros clubes, o fato de ficar na reserva, eu acho que eu saberia respeitar, normal, porque ali também tinha jogadores que já passaram em outros clubes, cada um tem sua história, então não ia me incomodar, não. Lógico que eu ia fazer de tudo para jogar, porque o jogador quer jogar,
Ainda mais diante de uma torcida dessa maravilhosa, da cidade que abraçava. Então, aquele calor que a gente entrava dentro de campo ali, todo mundo quer jogar. Então, acho que não teria nenhum problema, não. Eu aceitaria tranquilo e respeitaria, lógico, a opção do treinador, do China e meus companheiros de trabalho, não teria problema. Esse time da Votuporanguense que teve um coletivo, um grupo muito forte e um artilheiro inspirado, né? O Romário fez 18 gols naquele campeonato, e aí o restante do grupo corria atrás, né? Mas foi muito bem servido também o Romário, né? Diga-se de passagem, por exemplo, eu estava sempre ali atrás do gol ali, na época pelo jornal A Cidade, o que o restante dos jogadores, especialmente o Barcinho ali na frente, né, driblador, corria e dava assistente para o Romário, era brincadeira. E você fez 2 gols, William, no campeonato? 2 ou 3? Fiz 3 gols no campeonato. Romário era difícil parar Romário, porque ele estava numa fase excelente. E graças a Deus que ele estava nessa fase excelente, que ajudou a gente pra caramba, né? Conseguindo fazer os gols lá. E é como você falou, Marcinho fazia o trabalho, cruzava, ele fazia o gol. Eu tocava, ele fazia. Leandrinho tocava, todos nós municiávamos muito bem ele. E ele conseguia fazer o que a gente mais precisava naquele momento, que eram os gols. E a gente conseguiu as vitórias, os resultados. E eu, durante o ano, fiz 3 gols, né? E o time do Cave liderou a primeira fase invicta, segunda, terceira, enfim, foi até o final do campeonato, liderando todas as fases. A invencibilidade durou apenas a primeira fase, não foram poucos jogos, né? Quer ver falando assim, parece que foi pouca coisa, mas foram 4 fases a competição, né? Até a final. Na primeira fase foram só 10 jogos. Daí quem vê assim falando essa campanha tão cheia de números, parece que foi fácil e não foi. A gente vai continuar nosso papo já com o William Baiano, porque a gente vai lembrar justamente do momento mais complicado, nebuloso do time nessa competição, que foi aquele desfalque tremendo, prejuízo da briga, né? Aquele momento da rivalidade contra o Fernandópolis explodiu. Não sai daí, o programa Meio de Campo volta já. Estamos de volta com o programa Meio de Campo, na TV Unifev. O programa é gravado pela internet, via Skype, com o William Baiano, capitão da Votuporanguense. Ergueu a taça, levantou o caneco em 2012, ano muito especial para o futebol profissional de Votuporanga, porque fomos campeões no antigo estádio Plínio Marim e ainda garantimos a vaga na Série 3, uma campanha memorável. E a gente terminou o primeiro bloco falando, já dando uma deixa, sobre um assunto que acredito que para o William, até hoje, é meio até chato falar, né, William? Mas está na história, aconteceu. Acredito que muito se voltaria atrás se tivesse a possibilidade, porque no fim das contas, ainda bem que o Cave, em campo, mostrou que tinha muita capacidade para não ficar marcado daquela situação. Mas, por outro lado, a briga contra o Fernandópolis e depois a sequente punição, vários jogadores do elenco, praticamente um time inteiro recebeu punição, e isso causou um desfalque muito grande. E a Votuporanguense mostrou que estava com um grupo unido, não mandou nenhum atleta embora dos envolvidos na confusão, e isso acabou fortalecendo o grupo também. Sei que você comentasse sobre esse episódio, inclusive a gente tem até reportagem do dia da final, né, depois que você levantou a taça, você lembrando justamente dessa situação, que foi um momento de união para o time. Falando daquele momento, daquele jogo, como você falou, se eu pudesse voltar atrás, com certeza eu voltaria atrás, não tomaria aquela atitude de ter brigado com o pessoal do Fernandópolis. Eu acho que o futebol é feito de alegria, de momentos maravilhosos, como a gente estava dando para nossa torcida, ganhando deles 2-0 e
fazendo um jogo excelente, um jogo top, e eu muito bem dentro do campo, dando passe de gol para Romário. Então, se eu pudesse voltar atrás, com certeza eu voltaria para que não acontecesse aquilo novamente. Eu acho que ficou marcado negativamente um pouco, porque a gente veio aqui para São Paulo, teve aqui toda a repercussão no tribunal, e lá a gente encontrou alguns jogadores do Fernandópolis também, teve até mais uma desavença, mas ficou também tudo ali. Acho que depois a gente começou a pedir desculpa um para o outro. Então, foi um momento que difícil, mas serviu, a parte boa é que serviu para entrosar, para nos unirmos ainda mais, né? O grupo estava muito unido, dentro e fora do campo, tudo que a gente fazia era uma junção de todos. Então, aquele momento serviu para que o grupo, né, se fortalecesse ainda mais e continuasse na mesma pegada, na mesma batida, tanto que ficamos suspensos, mas a gente não teve nenhuma derrota assim. O time continuou bem, jogando bem. Então, serviu para fortalecer ainda mais o time. Mas eu voltaria atrás se eu pudesse. William, dessa campanha, qual o jogo que você acha que foi mais importante, mais decisivo para o Cave chegar como campeão depois e ter o acesso? Qual o jogo assim que você foi uma vitória, um resultado que você falou, opa, peraí, depois dessa, a gente ter conquistado isso aqui, ninguém para? Luciano, eu tenho 2 momentos e 2 jogos que foram muito difíceis, que eu falo que ali a gente conseguiu, tinha certeza que a gente ia conseguir o objetivo. O primeiro jogo foi contra o Nacional, aqui em São Paulo, que a gente estava perdendo o jogo de 2-0, e aí a gente conseguiu o empate com um gol meu e um gol do Rufino. Aquele um ponto foi importantíssimo para a gente, para a retomada da campanha, acho que foi na terceira fase, se eu não me engano. Foi importantíssimo para a retomada tanto a retomada moral, quanto a retomada do que a gente queria, do apoio que a gente queria da torcida novamente, para elevar a nossa autoconfiança. Aquele jogo foi sensacional. E o outro jogo foi contra o Osasco, lá em Osasco, que a gente veio de uma derrota dentro de casa, que foi quando tinha alguns jogadores que estavam suspensos. Foi importantíssimo aquela vitória, que a gente conseguiu aquela vitória lá em Osasco, com um gol meu também, ganhamos de 1-0, então a gente retomou a liderança do grupo naquele jogo, com aquela vitória deles. E aí foi em busca do título, né? E eu lembro os 2 jogos contra o São Vicente, o primeiro, aquele estádio do São Vicente não tinha condição, pelo amor de Deus, que era aquilo terrível. E chuva no dia ainda, tava não uma chuva muito pesada, mas estava um jogo claramente assim difícil da Votuporanguense jogar. Eles venceram por 1-0, né? Teve esse momento de tensão, ó, será que, né, que a gente vai perder esse título? Mas em casa foi tudo garantido. Após o jogo, você foi, por ser o capitão do time, o responsável por erguer o primeiro troféu da história do Clube Atlético Votuporanguense. Time que surgiu, foi para o primeiro campeonato em 2010, em 2011 montou um time até bom, fazia muitos gols, time com jogadores habilidosos, mas ainda um pouco desequilibrado, não conseguiu, aprendeu a lição com essas 2 derrotas, e em 2012, na terceira oportunidade, montou um elenco forte. E aí, como é que foi aquela emoção? Foi sensacional, eu sabia que eu poderia entrar para a história da cidade, né? Na história do clube, por ser o primeiro capitão a levantar um troféu pelo primeiro título do clube. Aquele jogo lá em São Vicente, como você falou, um dia que estava chovendo, campo muito ruim, então não favoreceu a nossa equipe. Aquela derrota de 1-0 foi nós jogadores, porque acho que vocês não conseguiram notar, perceber, mas nós jogadores estavam muito tranquilos, porque a gente sabia, o time deles era bom também, só que a gente sabia que dentro do estádio, dentro do Plínio Marinho, com nossa torcida, com todo mundo apoiando, eles não iam conseguir segurar a gente. A gente tinha certeza absoluta, tanto que a gente já veio no ônibus conversando sobre tudo que a gente poderia fazer durante a semana para conseguir o título. A gente veio se distraindo, conversando bastante. Cabo Walter
com um semblante tranquilo, ainda conversou bastante comigo, perguntando o que eu achava. Eu falei, não, posso ficar tranquilo que no final de semana a gente vai conseguir esse título, porque nosso time era, eu acho que não só porque a gente foi campeão, mas nosso time era o melhor time do campeonato. Não tinha, nosso time era o melhor time, o melhor elenco, então a gente merecia aquele título. E a gente foi abençoado por Deus por ter conseguido, né? Eu me sinto muito feliz, muito honrado toda vez que, até hoje, minha mulher adora Votuporanga, tem vontade de morar aí. Então, eu adoro demais essa cidade. Às vezes, quando eu passo por aí, que eu vou. eu queria, mas a pretensão nossa é daqui uns 3, 4 anos voltar para Bahia, né? Vou ficar trabalhando de lá, porque eu tenho uma escolinha lá, né? Junto com um primo da minha mulher, então eu pretendo trabalhar de lá essa parte de gerenciamento de carreira. Então, foi sensacional para mim, foi maravilhoso ter sido abençoado por Deus, por ser o primeiro capitão a levantar aquela taça, o título do Votuporanga. Então, foi maravilhoso, me senti muito, muito honrado de ter sido escolhido. E agradecer a tudo que os jogadores fizeram dentro do campo, né? Porque todo mundo se entregou. Então foi um momento mágico, um momento que ficou marcado para minha carreira, para minha vida. Show de bola e para a nossa também, viu, William? Parabéns aí por sempre, né? Sempre serão lembrados. Tá na história do futebol profissional aqui de Votuporanga, futebol profissional que já teve a Associação Atlética Votuporanguense, que o pessoal mais antigo lembra com tanto orgulho, com tanta paixão. Depois a SEV, né? Sociedade Esportiva Votuporanga, e o CAV desde 2009, né? Finalzinho de 2009, mas primeiro campeonato em 2010. E você continuou no CAV no ano seguinte, boa parte do elenco foi mantida, desse elenco campeão. A Série A3 era um campeonato para a gente, para nós todos aqui da imprensa, da torcida, novo, diferente. E também você fez parte desse momento em que o clube já estava saindo desse formato anterior, com o pessoal da Angola e o Mineiro, Cabo Walter à frente, e já os empresários, né, que no ano seguinte acabaram, esse grupo de empresários que acabaram, até hoje estão aí com o futebol profissional. Como é que você vê aí, como é que você viu o CAV sendo campeão da Copa Paulista, depois subindo em 2015, você olhando de longe assim, e falando, olha que legal, começou com a gente lá atrás, 10 anos já tem um título de Copa Paulista e dois acessos e também um título de segunda divisão, e não vão menosprezar o vice-campeonato da Série 3 também, que é muito difícil. Ó, eu vou falar para você, quando eu estava acompanhando, mesmo jogando ainda, profissional, quando eu vi que o Cave estava na final, eu falei, putz, que bacana, velho. Torci bastante, eu pedi até para um treinador que eu estava para trocar o horário do treino para que eu pudesse assistir o jogo, né? Eu e eu, Jacksinho, que estava jogando junto comigo na época, né? Que jogava pelo Fernandópolis, mas a gente queria assistir o jogo e tal. Torci pra caramba, fiquei muito feliz com o título, né? Eu sabia que poderia trazer muito mais prestígio para a cidade, porque a cidade merece, muito mais benefícios para a cidade, para o clube, né? Que o título da Copa Paulista dava vaga para a Copa do Brasil, e então eu sabia que poderia ajudar bastante. Então, fiquei muito feliz com todas essas conquistas do clube e sempre falava, pô, começou comigo isso aí, com todo aquele grupo de 2012, um grupo de guerreiros, e, pô, que bom que agora a família cabe. Que bom que agora, pô, tá decolando, e eu torço para que chegue na primeira divisão. Eu quero ver o Votuporanga na primeira divisão. Quero ir aqui em São Paulo ainda e assistir um jogo com minha camisa, que tá em casa, guardada, e assistir o jogo com o Votuporanga na primeira divisão, se Deus quiser. Isso aí, William. Tomara, hein? Tomara que seja logo, até porque esse ano a gente passou dificuldade. Ô, William, infelizmente o nosso tempo é curto, vou ter que encerrar aqui o nosso bate-papo, mas assim, eu já deixo um convite. Eu sei que você está em São Paulo, tem todas as suas atividades, mas para no futuro aí, em breve, a gente talvez fazer uma parte 2 aí desse bate-papo, tem muita coisa. O torcedor gosta muito de você, lembra muito do time de 2012, de você, da sua liderança em campo, e é claro, a cena de levantar o troféu no nosso antigo estádio também,
tá para sempre gravada. Então, obrigado pela participação na TV Unifev, William. Luciano, eu que agradeço, né, participar do programa da TV Unifev. Queria mandar aqui um abraço para toda a torcida do Votuporanga, falar que realmente fui privilegiado e abençoado por Deus por ter feito parte desse grupo. Até hoje eu falo, foi um lugar que eu fui muito bem recebido, né? Os torcedores, vocês da imprensa, sempre com seriedade, sempre nos tratando e relatando tudo aquilo que acontecia da melhor maneira possível. Então, quero agradecer a todos vocês, toda a torcida, a toda a cidade que nos apoiou. E estamos aqui, torcedor. Eu não sou o número 1, porque eu sei que eu não sou torcedor número 1, mas aqui é um torcedor eternamente do CAV e espero mais cedo ou mais tarde passar por aí. Um tempo desse até passei aí, mas não deu para entrar porque eu estava com um pouco de pressa, mas eu vou voltar em Votuporanga para passar pelo menos uns dias aí para rever alguns amigos. Obrigado pela oportunidade e quando precisar, tamo junto, meu parceiro. Valeu, William Baiano, falou com o pessoal de Votuporanga, pessoal que acompanha o programa Meio de Campo. Tudo de bom, William, sucesso. E é isso aí, capitão, vamos em frente. Então, e obrigado, telespectador, uma excelente quinta-feira a todos. Tchau, tchau.